Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2024. A apresentação será realizada pelo presidente da Caixa, Carlos Vieira, e pelo vice-presidente de Finanças e Controladoria, Marcos Brasiliano. As perguntas dos jornalistas serão feitas após a exposição de resultados, por ordem de inscrição. Convidamos o presidente Carlos Vieira para dar início à apresentação. Bom dia a todos e todas, e aos colegas da Caixa aqui presentes, representantes das nossas diversas empresas. Obrigado aos representantes da mídia especializada por estarem presentes, por aceitarem o convite da Caixa. Mais um semestre, mais um trimestre, se apresenta, mais um resultado da Caixa, números que ressaltam principalmente o papel da Caixa como um banco que tem esse viés de ser um banco social, além de um banco que atua no mercado concorrencial, né? Mas eu gostaria de começar contando uma historinha para vocês. Esses dias nós estávamos conversando com alguns executivos de uma outra instituição financeira, aqui mesmo nesse prédio, e um deles me fez a seguinte pergunta: presidente, o que é que está acontecendo com as agências da Caixa? Eu sou do interior de Minas Gerais e por 2 vezes eu fui lá, voltei à minha terra e não vi mais as filas nas agências da Caixa, né? Aí nós fomos explicar para ele que aquilo se tratava exatamente da implantação da biometria e que o efeito da biometria tinha repercutido muito nas questões relativas ao atendimento das nossas agências, né? Importante lembrar que a gente tem feito aí uma jornada de transformação dos acessos aos meios de pagamento da Caixa, e a biometria foi um grande sucesso dessa implantação. Então, achei interessante que foi uma observação, né, feita por um colega do sistema financeiro, né, e ele ressaltando, ele numa cidade do interior de Minas, ressaltando esse aspecto das filas da Caixa, né. Esse terceiro trimestre, né, nós temos uma série de eventos importantes, né, um trimestre onde nós vimos, né, questões macroeconômicas muito intensas sendo discutidas, as questões relativas à taxa de juro, né, que impacta certamente nas instituições financeiras como um todo, isso é uma questão presente, as questões relativas à discussão que certamente ninguém vai deixar de ter essa oportunidade de perguntar sobre a questão dos fundos, de como tem a tendência está, de certa forma, usar um termo também de mercado, está precificado, né? Então a gente está aqui também para responder. Mas nós gostaríamos de começar, né, primeiro agradecendo aos 87 mil colegas da Caixa que performaram de maneira brilhante os resultados do terceiro trimestre de 2024. Então, muito obrigado a todos que estão contribuindo para esse resultado. Esse resultado é de um coletivo que a Caixa né, e com muita entrega à sociedade, vocês vão ver na nossa apresentação. Isso é uma coisa que caracteriza a Caixa. Nós vamos fazer algumas informações, trazer algumas informações para vocês. Eu, de uma forma inicial, e o Brasiliano trazendo uma coisa muito mais voltada para as questões, né, da verticalização do resultado da empresa do ponto de vista econômico-financeiro, né? Nosso balanço, nossa DRE, nossos indicadores. Eu começo trazendo aqui algumas informações iniciais, não sei para onde eu aponto, e se eu estou apontando certo. É isso aqui. Não treinamos, né? É isso aqui? Alguém passa para mim? Porque eu não estou conseguindo passar aqui com esse. Onde é que eu direciono? Eu tenho isso aqui. Qual é o. É isso aqui. Lá? Pior, ficou preto. O que é que houve? Aqui a tela está preta. Aí sim. Bom, a Caixa é para você, é para todo o Brasil. E nós começamos com esses números. O resultado líquido recorrente, considerando os 9 meses, né, nós tivemos um crescimento de 21,9, 3,3 bi, considerando o comparativo trimestre a trimestre, terceiro trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2024. Temos eventos aqui que serão verticalizados na hora que o brasileiro for
argumentar, mas são resultados realmente muito em linha e até acima do orçado pela Caixa para o período, e nós vamos ver isso lá na frente, quando formos discutir as questões de guidância da Caixa, né? A maior carteira de crédito do país, 1,2 trilhões, né? Um crescimento de 10,8% no crescimento da carteira, um recorde de contratação do ponto de vista do imobiliário, né? 176 bilhões, 28,6%. O aumento das receitas de prestação de serviço, 20,4 bilhões. E melhora na rentabilidade do ROI com crescimento, né, que alcança um recorrente de 9,3%, com 1,4 pontos percentuais. Aqui tem alguns destaques, eu queria trazer esses números para vocês entenderem o tamanho da Caixa Econômica. Você olha só o ativo da Caixa Econômica, nós fechamos, né, 2 trilhões de ativos. Esse trimestre fez com que a Caixa posicionasse em 2,0 trilhões. Ou seja, um crescimento setembro a setembro, setembro 24, setembro 23, um crescimento de 13,9%. E aí a gente traz pela primeira vez uma demonstração de que dos ativos administrados pela Caixa, e aqui entra os ativos de terceiro da Caixa, também com crescimento de 11,3%, nós chegamos ao número de 3,5 trilhões de reais. Nesses ativos estão os ativos ligados ao FGTS e aos ativos ligados às nossas operações como administradores de ativos de terceiro, né? Então, 1,5 bi a mais, né? Crescimento total, setembro a setembro, só do ativo de terceiro, de 1,8 trilhões, 1,8%. Aqui é a habitação, nosso carro-chefe, um número realmente expressivo, 176 bilhões, crescimento de 28,6%, né? Destacamos sempre a questão do acesso às famílias, 2,5 milhões de pessoas com acesso à moradia, 227 mil contratos, um crescimento de 22,6%, 1,4 milhões de empregos gerados, né? A gente está ali entre o número de, quando os empregos gerados, entre 20% e 25% dos empregos gerados, na massa de emprego gerado, vem da habitação, é um número muito expressivo. Continuamos com esse market share, 1,1 ponto percentual de crescimento, mas com 67,5% de share de mercado, e o share da habitação, o share do Minha Casa Minha Vida, representando quase 100% desse mercado do Minha Casa Minha Vida, né? Aqui tem alguns avanços dentro do conceito que a gente há um ano traz para a empresa, que é o conceito de atuar nos eixos das pessoas, dos processos e do resultado. Nós tivemos avanços na agenda de modernização tecnológica e transformação digital da empresa. Nós temos um processo em curso, uma empresa, né? A gente sempre fala que uma empresa como a Caixa, que é uma empresa incumbente, um banco incumbente, ela tem uma dupla, um duplo desafio, de manter e crescer na estrutura que ela tem hoje de banco, na sua tecnologia, e avançar aonde os outros bancos estão avançando, principalmente aqueles bancos que não são incumbentes, aqueles bancos que chegaram depois, que chegam já numa estrutura tecnológica, com plataformas, com outras formas de atuação, né? Aquelas fintechs que se tornaram bancos. Então, nós estamos atuando nessas duas frentes, né? Nós destacamos o aperfeiçoamento da jornada do cliente, né? Estamos aos poucos fazendo transformações significativas. Por exemplo, uma delas que para nós foi muito significativa foi levar nosso meio de pagamento para dentro dos mobiles, né? Falamos do acesso por biometria, né, em qualquer lugar que tenha, mas trouxemos os nossos cartões para dentro do mobile, isso é uma ação muito importante. Temos já mais de 400 mil clientes já nessa jornada, e é uma jornada que é espontânea, porque ela parte do cliente, é muito importante, né? Várias parcerias que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre elas, o fortalecimento, né, da questão de ESG e crescimento sustentável, nós vamos falar com ela também, e a questão da rede de atendimento com a contratação dos novos empregados que estão entrando na Caixa. São 2.000 empregados vindos para a nossa rede de negócio e mais 2.000 empregados para a nossa tecnologia.
já estão chegando. Sobre a questão de política pública, nós temos aqui as questões do apoio técnico aos estados e municípios para acesso aos recursos do FGTS, 11,3 bilhões desembolsados para estados e municípios nos 9 meses de 2024, 1,5 mil obras retomadas, e aí é muito importante ressaltar essa questão da retomada de obras, isso dialoga com orientações de governo para que a gente retome obras, para que a gente entregue obras, muitas obras do PAC e do OGU entregue. A moradia retomada, nós temos moradias retomadas que foram construídas e ficaram paradas desde 2012, temos exemplos disso aí, alguns conjuntos habitacionais entregues, destaco questões no Rio de Janeiro, questões no Ceará, no Mato Grosso do Sul e outros estados onde a gente retomou obras, são 18,7 mil novas moradias só com retomadas do Minha Casa Minha Vida. Uma questão de modernização que a Caixa está trazendo, nós criamos em Brasília o espaço que nós chamamos de web, chamado GovTech. Qual é o propósito desse ambiente? É que nós aportemos lá um ambiente onde a gente ancora, onde a gente hospeda, onde a gente recebe várias empresas que estão vocacionadas a construir soluções tecnológicas para governo. Então, nós temos 11 empresas hospedadas lá, temos mais 14 em processo de escolha para que entrem nesse ambiente, um ambiente muito bem formatado, vale a pena conhecer. E lá estão se hospedando essas empresas, algumas delas já com algumas soluções em curso, que nós estamos estudando, inclusive, a possibilidade já de aproveitar essas soluções dentro das nossas estratégias de governo. Avançando nas questões das parcerias público-privada, uma alternativa, a Secretaria SPI conosco nessa construção, temos várias e várias obras nesse sentido. Aqui traz uma novidade, que é a novidade relacionada à questão da moradia com aluguel social, isso é um grande avanço também nesse espaço, E temos um programa todo específico voltado para estados e municípios, para que nós possamos apoiar todos os processos relacionados à intencionalidade de parceria público-privada, com vários eixos de atuação: educação, saúde, iluminação pública, infraestrutura, mobilidade urbana. São várias ações que nós temos. Temos, inclusive, um fundo destinado a fazer a elaboração dos projetos básicos. Então, temos vários casos de sucesso já nessa ordem também. No novo PAC, nós, nesse papel de sermos um braço executor operacional do governo federal, dentro do PAC, nós temos a gestão na Caixa de 3,5 mil projetos, 30 bilhões com recursos do FGTU, o Orçamento Geral da União, 6 novos hospitais, 34 maternidades e 56 policlínicas. Há um fato interessante aqui, que é o convênio que nós assinamos com o Ministério da Saúde, para que a Caixa também possa ser o operador dos recursos do Ministério da Saúde. Nós não tínhamos essa condição, fizemos esse convênio com eles e estamos também hoje sendo responsáveis por essas entregas de obras. E aí, também no caso do Ministério da Educação, construção de 1.178 creches, 684 escolas de tempo integral, também coordenado pela Caixa, coisas que nós não fazíamos anteriormente. Obras de drenagem, mobilidade, contenção de encostas, há casos de muito sucesso nas questões de contenção de encostas. Temos o exemplo de Recife, que está sendo um caso de muito sucesso. Era um problema urbano extremo no Recife, a questão da construção de encostas. Em parceria com a Prefeitura do Recife, nós estamos fazendo um trabalho muito importante nessa questão da construção de encostas em Recife. Em outros lugares nós temos também essa questão pautada. A urbanização de favelas, saneamento, questão dos espaços esportivos e de convivência, cultura, distribuída em 1,5 mil municípios. Aí a gente fala de uma questão extremamente nova e importante, que é a questão da construção dessa conta chamada conta MEI. A conta MEI é uma conta, no caso, 100% digital,
e que ela já tem hoje em torno dela uma conta que a gente lançou há cerca de 50 dias, mais ou menos, não deu 2 meses ainda, mas nós já temos mais de 100 mil clientes usando essa conta. É uma conta destinada exatamente ao micro e pequeno empreendedor brasileiro, e a gente tem como produtos, né, crédito de pessoa jurídica, o credenciamento da nossa máquina que permite o uso desse meio de pagamento, seguro de proteção contra acidentes pessoais, serviço de assistência, esse Rapidex do MEI, e, além disso, né, permite a inclusão digital, o acesso ao crédito, o incentivo ao programa de emprego e renda. Isso está dentro de uma estratégia voltada para a micro e pequena empresa, que a Caixa está se reposicionando nesse segmento, né, e a gente pretende ser, sim, um dos maiores agentes de microcrédito desse país. Aí vem a questão do atendimento, né? Alguns números aqui realmente ressaltam essa questão, né? A mudança das transações digitais, com crescimento para as transações digitais da ordem de 52,4%. O atendimento físico nas nossas agências com uma redução de quase 8%, comparando 9 meses de 2023 com 9 meses de 2024. Então, reforço, expansão de jornadas digitais, atendimento qualificado, saque por biometria, cartão de débito pré-impresso. São alternativas que estão num conjunto de ações que a gente desencadeia e que vai permear todo o restante do ano 2024 e entramos em 2025 com essa novidade. Antecipo para vocês que pela primeira vez, né, depois de muitos anos, a Caixa vai executar o orçamento de tecnologia de forma integral. Esse ano é um ano que a gente faz isso pela primeira vez, né? Isso demonstra, né, a atenção da Caixa com a tecnologia e a atenção para que a gente crie cada vez mais jornadas que serão cada vez mais amistosas para os nossos clientes, seja ele de que faixa de renda for. Temos várias parcerias feitas. Eu queria destacar aqui uma parceria feita com os Correios. Porque essa parceria, ela traz o DNA tanto dos Correios quanto da Caixa. E eu uso como exemplo para essa parceria a possibilidade do acesso aos serviços da Caixa dentro das unidades dos Correios. Um exemplo, né, latente dessa questão eu sempre estou trazendo esse exemplo, que é a Ilha de Marajó, onde tem 17 municípios, e parte significativa da população precisava de se deslocar para um ambiente onde tivesse uma Caixa econômica. Para vocês terem ideia do que isso significa, o fato deles poderem ter acesso a várias jornadas da Caixa dentro dos Correios, em alguns lugares dentro da Ilha de Marajó, o que se representava um custo adicional de deslocamento de R$200, isso deixou de acontecer, porque a população está tendo acesso a esse serviço, principalmente do Bolsa Família, no seu próprio ambiente. Logicamente que isso também proporcionando o acesso ao uso e o consumo desse recurso localmente, né, contribuindo para o que a gente chama da economia circular local. Isso tem tido um impacto muito positivo. Temos um convênio com a Universidade de Brasília, né, com a questão de avanço exatamente de troca de entendimentos acerca de tecnologia. Questão do DREX, né, que é uma questão muito importante que está surgindo. Esse modelo, nós estamos iniciando a segunda fase do DREX, né, exatamente nessa parceria do Caixa, Elo e Microsoft. Ministério das Comunicações, com a destinação de equipamentos da Caixa, que foram substituídos para uso dentro do Ministério das Comunicações, na distribuição de uma estratégia que eles têm junto ao que eles chamam dos centros de melhoria de computação, né? Eles têm vários centros, aqui temos um exemplo em Brasília muito interessante, que é no Guará, onde você tem um desses centros, onde eles recebem esse equipamento, passa por um processo todo de recuperação desse equipamento e depois é destinado às várias camadas da sociedade que precisam desse equipamento, que não têm acesso a ele, e o Ministério das Comunicações faz essa tarefa. São 16,2 mil equipamentos doados, né? E temos ainda um contingente que chega a aproximadamente 25 mil equipamentos.
questão nós não constávamos em indicadores ligados à questão da reputação, né, de ASG. E, pela primeira vez, nós fomos contemplados numa percepção de que a gente tem trabalhado, sim, como instituição preocupada com a questão ambiental, social e de governança. São aspectos ligados à ASG, e nesses indicadores a Caixa começa a aparecer, começa a se destacar. E aí, né, dentro desse aspecto de sustentabilidade, tem várias ações feitas, né, certificação acontecida, recursos destinados pelo Fundo Socioambiental, 52 milhões dentro de projetos de bioeconomia. São vários projetos contemplados dentro desse conceito, né, uma adesão aos princípios para a responsabilidade bancária, também assinado pela Caixa, junto à ONU, e a adesão à parceria para a questão da contabilização da emissão de carbono. São trabalhos feitos junto à nossa vice-presidência de sustentabilidade. Benefícios sociais são mais uma prestação de conta, né? Nesse período de 9 meses, 121,8 bilhões, INSS 115 bilhões, seguro-desemprego 40 bilhões, abono salarial 24,5 bilhões e diversos outros benefícios, 9 bilhões de reais. Isso demonstra também, nesse aspecto das transferências ligadas a esse processo, né, mais ligado à questão dos benefícios sociais, um aumento de quase 10%, comparativamente dos 9 meses de 2023 com os 9 meses de 2024. Né, soma-se 310,5 bilhões nessa ação da Caixa, como o braço operacional de vários programas governamentais. Bom, aí vem a questão do pé de meia, né, também uma prestação de contas, falamos já disso algumas vezes, aqui só está uma prestação de contas de números, são 3 bilhões repassados aos estudantes em 2024, né, são 14,9 milhões em parcelas pagas, 3,7 milhões de estudantes beneficiados. São mais uma prestação de conta, tem sido um dos grandes programas governamentais. Isso tem um aspecto muito vinculado à questão da manutenção do aluno em sala de aula. Isso foi uma constatação do governo a partir de uma questão que era a evasão escolar. 480 mil alunos saíam das salas de aula nessa faixa etária, entre 14 e 18 anos de idade, e o governo criou esse programa. A Caixa é o braço que opera esse programa chamado Pé de Meia, para a manutenção dos alunos em sala de aula. Caixa Cultural, né? Caixa Cultural é um programa voltado, né, para estímulo aos diversos aspectos da cultura brasileira. Fizemos recentemente, ainda nesse terceiro trimestre, saiu um edital da Caixa, foram milhares de projetos apresentados. Nós estamos selecionando aqueles que serão contemplados para 2025 nesse processo, mas o que mais causa impacto são 530 mil visitantes nessas unidades culturais da Caixa, né, nesse período, com alta de 160% em relação ao ano anterior, no mesmo período. Então, assim, há uma percepção. Aqui em Brasília nós temos em Salvador, nós temos em Curitiba, nós temos em Brasília, aqui em São Paulo, nós temos no Rio de Janeiro, Recife. Então, são vários, e estamos num processo de expansão para outras localidades. Nós vamos lançar a Caixa Cultural agora na COP30. Né? Nós estamos com uma construção de uma unidade da Caixa Cultural em Belém, né, para exatamente ser inaugurada durante a COP30. Temos um estudo em outros locais e temos também uma produção no Rio Grande do Sul ou em Porto Alegre. A intenção é expandir esse processo do acesso à cultura via a Caixa Cultural. Bom, a questão do esporte, né? A gente usa uma máxima na Caixa que fala assim, a Caixa é o banco ou a instituição financeira que apoia o esporte brasileiro da base ao topo. A Caixa tem um sucesso absoluto no caso da Paralimpíada, onde o Brasil foi a 5ª maior potência mundial. A Caixa apoia desde 2004 essa ação. Tem alguns comitês, confederações que recebem esse apoio da Caixa, né, como a Confederação Brasileira de Ginástica, a Confederação Brasileira de Atletismo. Nós iniciamos uma jornada
também com o Novo Basquete Brasil, né? A Liga de Basquete Feminino, importante. A gente tem que se lembrar que são 30 anos que nós conquistamos aquela grande jornada com Hortência, com Marta e tantas outras atletas no Campeonato Mundial. Agora, esse ano, fez 30 anos e a Caixa estava lá apoiando, voltou a apoiar. O Circuito de Corrida Caixa, que é uma ação extremamente importante do ponto de vista de bem-estar para a sociedade e para o empregado Caixa. Eu estava conversando ontem com o vice-presidente de Pessoas e ele trazendo uma estatística de absenteísmo extremamente reduzido entre aqueles colegas da Caixa que praticam esporte e aqueles que não praticam esporte. É muito impressionante, são 3 vezes maior o índice de absenteísmo daqueles que não praticam esporte vis-à-vis aqueles que praticam esporte. Então, a gente estimula os colegas da Caixa com uma jornada, inclusive de estímulo, de pontuações e tudo mais, num programa ligado a essa questão, como a sociedade agora com a retomada desse circuito Caixa de corridas, né? E vários outros projetos sociais, tem alguns muito interessantes. Aqui mesmo em São Paulo, nós estamos com uma ação, com um projeto em curso, dentro de uma das comunidades mais carentes de São Paulo, que é exatamente o Jardim Ângela. Nós temos um projeto finalizando para poder apresentar para a sociedade, extremamente interessante, né, de investimento nesse aspecto também da sociedade. Então, o esporte, né, é uma questão permanente na Caixa, né, e agora com a questão relativa à nossa entrada no apoio ao Comitê Olímpico Brasileiro, a gente espera que é o maior patrocínio já destinado a essa atividade, né, termos sucessos que se assemelham ao sucesso atingido pela Paralimpíada do ponto de vista de posicionamento de ranking com medalhas conquistadas. E aí, indo já para o final da minha apresentação, nós temos que ressaltar essa questão do que a gente adiciona à sociedade como valor da atividade da Caixa, né? Não pode ser deixado de lado que a Caixa pagou 21 bilhões entre salários e benefícios aos empregados, isso, de certa forma, ou de uma forma efetiva, volta para a sociedade, né? A remuneração repassada ao acionista maior, né, de quase 10 bilhões de reais, do ponto de vista de retorno ao nosso controlador, né? Impostos e taxas e contribuições de quase 4 bilhões, 3,9 bilhões, e a questão de diversos aluguéis que a Caixa tem, né, Brasil afora, com quase 1,5 bi de valor adicionado à sociedade. Aqui está a agência Barco, né, com uma demonstração, e eu queria aproveitar para fazer, não falei lá anteriormente, mas nós fizemos um convênio com o INSS, o INSS também tem barcos, e agora nós vamos poder usar os barcos do INSS para fazer chegar principalmente às populações ribeirinhas os serviços e evite deslocamento. Porque o Brasil é um país de uma dimensão espetacular, né? Se nós imaginarmos que alguns brasileiros precisam se deslocar horas e horas, né, para poder receber seu benefício social, e a Caixa está fazendo com que isso aconteça lá no seu local, né, como eu falei, dei o exemplo anteriormente na Ilha de Marajó, é um valor adicionado à sociedade de grande impacto para essas sociedades, principalmente essas comunidades mais carentes. Então, gostaria de ressaltar esses exemplos, dizer, para finalizar, que nós estamos muito felizes com esse resultado do terceiro trimestre de 24, um resultado extremamente contemplado dentro da ação da Caixa. A Caixa é um banco que ressalta exatamente pela sua importância como um agente, além de um banco, um agente social de políticas públicas. A nossa estratégia de negócio é um pouco diferente da maioria das estratégias de negócio nas instituições financeiras. O nosso foco é em distribuir benefícios a essa sociedade. Por isso, o tamanho do ativo da Caixa, o tamanho do nosso crédito concedido à sociedade, mesmo que nós saibamos que existiria outras oportunidades de facilmente adquirirmos resultado de margem de contribuição bem mais fáceis. Mas a Caixa faz o seu papel, quer ser o maior banco concessor de crédito a uma sociedade que precisa de tanto crédito. Então, a Caixa está em linha com a sua história, em linha com o seu pensamento, em linha com o seu planejamento estratégico, que é isso, ser um banco que se diferencia
dentro de uma sociedade que carece de tantos aspectos, principalmente ligados ao crédito, né? E aí, com a entrada do microcrédito, é mais uma forma da Caixa acessar e fazer com que a população tenha acesso a esses créditos, né, dentro de políticas tanto conduzidas pela Caixa como políticas governamentais. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade de estar passando esse número. Mais uma vez, agradeço a presença, nós vamos depois dialogar com a mídia especializada. Agradeço aos colegas presentes, os representantes do nosso conglomerado que teve um papel importante nesse resultado da Caixa também, aos nossos vice-presidentes que estão aqui, aos colegas que nos assistem na rede da Caixa por todo o Brasil. Muito obrigado pelo esforço. E vamos fazer também desse quarto trimestre um trimestre marcante em resultado. A gente está com grandes perspectivas de resultado, com um foco muito claro no que a gente precisa fazer. E, enfim, vamos agradecer a vocês pela oportunidade. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas. Reforçar aqui o agradecimento do presidente, a todos que estão assistindo, aos presentes, e a imprensa especializada. E aqui é um compromisso que a Caixa tem assumido, e eu entendo que é daqui para melhor, que é esse espaço que a imprensa tem dado e o cuidado que está tendo com as demonstrações, com a divulgação do nosso resultado, né? E assim, buscando cada vez mais essa relação próxima com a imprensa e aumentando ainda mais o nível de nossa transparência nessa comunicação. Nós fechamos um terceiro trimestre bem em linha do que a gente já vinha trazendo nos últimos trimestres, mas quando a gente olha na perspectiva de 9 meses, um crescimento bem significativo no resultado, ali acima de 20%, mostra a mudança que nós tivemos na estratégia e na forma de tratar os ativos da Caixa, né? E de onde vem esse resultado? Ele vem majoritariamente do crescimento da nossa margem financeira. Lá, quando nós divulgamos o GAIS, a nossa expectativa de crescimento, eu vou mostrar lá no final, na nossa margem financeira, era entre 3 e 7, e a gente está ali já se aproximando da parte mais alta desse GAIS, hein? E de onde, e por que nós estamos conseguindo crescer? A gente mantém um ritmo forte de crescimento da nossa carteira de crédito, que é da carteira de mais de 1 trilhão e 200 de carteira de crédito, mas ela vem necessariamente do controle da qualidade dessa carteira. Eu estou falando do movimento de renegociações e principalmente do controle da adimplência de uma carteira desse tamanho, né? Isso se reflete aqui nessa redução. Se a carteira de crédito cresce acima de 2 dígitos e a nossa provisão ela decresce nesses percentuais, isso vem exatamente do controle da qualidade dessa carteira, tanto na concessão dos novos créditos, concentrada ali nos melhores rates, como também na adimplência dessa carteira. Um outro ponto muito positivo que contribuiu bastante nesse trimestre é o crescimento de 7%, na perspectiva de 9 meses, da nossa RPS, e ela vem diversificando. Ela é bem concentrada no serviço de governo, mas a gente também vem crescendo nas receitas, não só vinculadas ao próprio crédito, mas também na prestação de outros serviços e do conglomerado, principalmente a questão de loterias. A nossa despesa administrativa é sempre um ponto de atenção. Ela tem esse crescimento de 7,2%, mas quando a gente vê dentro do trimestre um crescimento de 6,3%, lembrando que o terceiro trimestre nós temos um acordo coletivo, quando aplica-se o indicador, você tem verbas, que são aquelas verbas proporcionais, né, terceiro férias, como uma folha do tamanho da Caixa, isso acaba gerando um crescimento meio que sazonal no terceiro tri. Isso impacta, inclusive, aqui na hora quando a gente vai olhar nesse crescimento aqui do IEO, e aqui quanto maior mostra, ele é pior, ou seja, que quanto menor, melhor, mas ele impacta aqui. Bom, fechando a nossa tela principal de resultado, o ROI, que ele estava em 9 meses, ele cresce 1,4%, e é importante essa perspectiva um pouco mais longa, dada também a própria questão do trimestre. No trimestre ele tem uma redução ali de 0,2 pontos percentuais, mas mantendo, a gente entende na linha de crescimento de perspectiva anual, um crescimento bem significativo. As nossas contratações totais. Quando a gente fala do papel da Caixa, e aí o presidente, no final da fala dele aqui, ele comentou de que a gente poderia ter resultados
aumentando o ROI, aumentando a eficiência, vindo de outra estratégia, ou seja, mas como o nosso foco é o crédito e é ali que a gente tem a nossa ação e o nosso propósito de cumprir, de entregar à sociedade aquilo que ela precisa, fechamos o terceiro TRI com 465 bilhões de crédito concedido. Ele é 15% maior do que os 9 meses de 23. Onde que está, de fato, esse crescimento? A carteira comercial, ainda que ela tenha crescido 15,6%, que é o 264 bi, lembrando que nessa informação da carteira comercial, nós temos aquela questão da renovação dos créditos rotativos, então nem sempre é dinheiro novo na economia, mas é relevante, né, porque você tem toda essa questão. Mas quando a gente vem para um crédito imobiliário crescendo 28%, chegando a 176 bi no ano de 24, e nós sabemos o que nós temos em 2024 em relação ao crédito imobiliário, é algo muito significativo, reforçando aqui o compromisso da Caixa com uma responsabilidade que ela tem com o país e com a sociedade. O agro, a nossa concessão, ela cai 25,5%, mas na próxima tela vocês vão ver que o crédito do saldo continua crescendo, porque é uma carteira que ainda está em maturação, ainda tem carteira que estão digamos assim, em construção, e ainda que a aplicação tenha sido menor, mas o saldo continua crescendo. Infra é um ponto de atenção, que ele fecha em 6,9 bilhões a contratação, uma redução muito significativa, mas também estamos num ano muito especial em função de alguns fatores. Primeiro, tem uma questão da própria eleição, que é um ano que você fica impedido de contratar num determinado período, mas também concentrou a questão dos limites, né, dos endividamentos do setor público, tanto com garantia da União e sem garantia da União. Agora retoma no quarto TRI, a gente acredita que agora no quarto TRI essa linha ela tende também a melhorar. Bom, fechamos aí os 9 meses, mas assim, fechando o terceiro TRI, uma carteira de 1 trilhão 209 bilhões, 10%, ou seja, quase 11% de crescimento na nossa carteira total. Fechamos uma participação no mercado ali já se aproximando a 20%. Nós já tivemos em outro momento uma participação acima de 20%. Não é a meta chegar a 20%, a gente não tem isso como objetivo, mas é importante observar a relevância disso para o mercado como um todo, né? Um único banco concentrando quase 20% do crédito total. E como que nós estamos posicionados dentro dessa estrutura do crédito? 812 bilhões do crédito imobiliário, um crescimento de quase 15% do saldo dessa carteira. A carteira comercial crescendo ali 1,2, mas chegando a 233 bilhões, 104 bilhões na carteira de infra, é a maior carteira de infraestrutura também do país, nenhum outro banco tem. O segundo colocado, se não me engano, está em 1/3 disso aqui, né? Então mostra aí o compromisso da Caixa com este segmento, com os estados, com os municípios, e não é de graça que nós nos colocamos como banco das cidades e do estado. A carteira de agronegócio chegando a quase 60 bi, ela continua sendo uma carteira extremamente relevante para nós, um crescimento de 13,8. Nós temos essa informação, a gente vem divulgando e a intenção, inclusive, é aumentar a forma de mostrar para vocês que nós temos uma carteira tida como sustentável, aquela que atende, no mínimo, os 2 ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Social, com um crescimento de 15,4%. A gente não faz uma relação com a carteira de crédito própria, porque nós temos 2 linhas importantes, que é o FIES, com 78 bi, e a Minha Casa Minha Vida, faixa 1, com 5 bi 600, que hoje que eles não são um ativo caixa, mas a operação é conduzida pela Caixa, mas com essa preocupação de que essas entregas também atendam os objetivos de desenvolvimento social. São 832 bi só de carteira tida como com essa preocupação com essa sustentabilidade, ou seja, com esse selo de sustentabilidade. É maior que a carteira de crédito da grande maioria, inclusive dos grandes bancos. Carteira de crédito total deles, só a nossa carteira sustentável. As nossas captações é o fundo que dá condição para que a gente possa operar no ritmo do crédito que a gente tem operado. Ele cresce 18% em 9 meses, né, e chegando a 1 trilhão e 600 bilhões de reais.
Empréstimos e repasse, aqui é majoritariamente o recurso da FGTS, e ela vem crescendo nesse ritmo por conta do esforço que o próprio FGTS tem feito para aumentar a sua contribuição na concessão do crédito habitacional para aquela que eu chamo de habitação social. Então, o FGTS vem subindo só entre 23 e 24. Nós estamos falando para mais de 220 bilhões do orçamento da FGTS para o crédito imobiliário. Como a gente executa praticamente todo o orçamento do FGTS, não é uma prerrogativa, isso não é monopólio da Caixa, todo banco pode operar, mas o apetite para operar aqui é menor. Então, aqui, basicamente, FGTS, poupança, que está aí na mídia, que está aí a preocupação com todos, então, que vem se falando bastante, o mercado ele recupera um pouco do saldo da poupança e tem um crescimento em 9 meses no saldo da poupança de 8,1%, chegando na nossa carteira de 381 bilhões, e a gente vai a 37% do share de poupança no mercado. O saldo de poupança já teve abaixo de 1 trilhão. Ele volta acima do trilhão, mas quem cresce nessa relação é a Caixa Econômica. Depois da praça, ali, o crescimento também bem expressivo, puxado ali pelo nosso CDB. Captação ao mercado, aqui é basicamente o nosso fechamento de caixa, as nossas compromissadas, que hoje que nós fechamos o trimestre com 178 bilhões. Letras, e aqui puxado pela LCI, crescendo 32%, o saldo das letras aqui puxado pela LCI, chegando a 193 bilhões, se tornando cada vez mais relevante na composição do nosso fundo do SBPE. E o depósito à vista também, uma informação importante, com um crescimento de mais de 24%, chegando a 50 bi. Depósito à vista e poupança, eles capturam uma questão de liquidez no mercado, muito recurso no mercado. Nós tivemos a questão de aumento do emprego, aumento da renda, tivemos ainda aquela questão dos precatórios que foram pagos no final do ano passado, esse ano continuam sendo pagos, então eu entendo que o mercado está bem líquido. Isso reflete nas linhas de captação, principalmente depósito à vista e poupança, e reflete também na demanda do crédito imobiliário. Mas na frente, imagino que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Como eu tinha comentado, né, o nosso resultado ele está suportado pela qualidade dos ativos que hoje nós temos. Então, nós estamos falando de uma carteira de crédito que está concentrada com 94,4% em crédito em rate AAA a C, que são os melhores créditos, e a nossa inadimplência chegando em 2,27, quando a gente volta 12 meses, já estava em 2,67, é exatamente esse esforço que faz com que a carteira cresça acima de 2 dígitos e a nossa provisão não vá na mesma direção, veio até na direção contrária. Então, eu estou falando da qualidade, aqui eu falo basicamente da manutenção e a entrada dos novos créditos nesses menores rates, e ali na frente eu falo do controle desse ativo. Então, a cobertura chegando a 180, ainda é uma cobertura bem relevante, dada a solidez e a qualidade da carteira e a garantia que ela tem. 180 de cobertura e a inadimplência 2,27, o mercado ali com 3,48. O nosso capital, a gente tem sempre essa informação que ela é bem relevante. Ele vem, o nosso capital, o nosso Basileia chegando, ele fecha o trimestre com 16,2, uma Basileia ainda bem robusta, um capital bem robusto. Essa Basileia é suportada por um capital de nível 1, majoritariamente, um capital nível 1. O patrimônio de referência chegando a 131%, assim como a gente olha para o índice Basileia também, o capital nível 1 é o mais relevante dentro da nossa composição. Do compromisso que nós fizemos, quando nós declaramos o nosso apetite, a nossa perspectiva de crescimento, que é o guidance, a margem financeira, eu até comentei, né, que nós tínhamos uma expectativa de crescer entre 3 e 7, e nós estamos fechando aqui o trimestre com 4,5, eu diria que com viés de alta. Né? Precisamos continuar, fechar isso mais perto do 7 do que do 3. As nossas despesas administrativas, que tinha a perspectiva entre 7 e 11, a gente vem mantendo ela dentro do guidance, mas ali na linha inferior da meta. A nossa carteira de crédito total, aqui é um ponto importante. Ainda que a Febraban ela tinha um indicativo no início do ano de crescer próximo de 9%, a gente tinha estabelecido um gás para crescer entre 7 e 11. Nós estamos ali já quase que no limite superior do guidance, mas muito arrastado pela habitação. E eu explico para vocês aqui logo na sequência. A carteira sustentável, que tem esse crescimento de 15%, ele está bem acima.
e tanto a carteira sustentável quanto a carteira total, nesse viés de alta, lá no limite superior do guidance, se deve ao FGTS, principalmente ao FGTS. O que acontece? O orçamento do FGTS ele é entregue ao sistema no primeiro semestre. E vai chegando na virada do segundo semestre, aquilo que está no sistema e não é executado, ele é feito um remanejamento para a Caixa. E nós tivemos um incremento do FGTS de mais de 20 bi e a gente está executando. Então, nós não fizemos uma redivulgação do nosso guide. Então, tanto no crédito total quanto aqui na habitação, que já está acima do superior, se deve a esse incremento de recursos do FGTS que a Caixa está executando. O SBPE, nós tínhamos a nossa perspectiva de crescer entre 8 e 12, nós estamos ali praticamente no limite superior daquilo que nós estabelecemos para o ano, né? Saneamento e infra bem abaixo daquilo que a gente tinha estabelecido como meta, e aqui não é em função do período eleitoral, porque a gente já sabia que iria acontecer, mas se deve exatamente aos limites que foram atingidos e a gente ficou impedido de contratar nesse ano, então ficou prejudicado aqui essa questão do gás e da infraestrutura. Mas o retrato global do que nós temos aqui é de que aquilo que nós nos propomos a fazer, a gente está fazendo, aquilo que é crédito, a gente vai até o limite superior, entregando para a sociedade e, em si, cumprindo com o nosso propósito. Que é este? É este. Do ponto de vista da redação, é este, por enquanto. Do ponto de vista do que nós entregamos, permanentemente transformando a vida das pessoas. Obrigado, pessoal. Tá. Encerramos a transmissão nas redes sociais da Caixa, agradecendo a audiência de todos que nos acompanharam. Muito obrigado.